Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Abençoados, eu queria aqui pedir aos abençoados até uma desculpa por não manter um horário, né, fixo para que a gente venha ter o nosso encontro aqui no YouTube, nem também ser diariamente, porque às vezes eu chego tarde do trabalho e não dá tempo, né, para ajeitar as coisas, ou então quando dá, avança o tempo, igual ontem nós colocamos no ar, a nossa mensagem era 21h15, e é assim mesmo, vamos fazendo o que dá pra gente fazer. O importante é que eu tenho visto vocês aí felizes, né? Eu vejo os comentários lá, pessoas sendo libertas, pessoas saindo de uma escravidão e entrando na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então é isso que me motiva e é isso que nós temos que sempre visar, tá bom? Bom, abençoado, se você aí está ouvindo essa mensagem hoje e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise. Deixe o seu like, comentem. Hoje eu vou exigir comentários de vocês. Vocês vão ver que no final aí eu vou precisar de comentários de vocês, tá legal? E compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom, abençoado? Bom, quero falar aqui do nosso livro que tem despertado muita gente, né, para ter mais atenção em relação à questão das doutrinas, né? E esse é muito importante porque eu mostro nesse livro biblicamente o que quer dizer a palavra inferno, e vocês vão ver que ela sai da Bíblia de um jeito e chega hoje em 2023 de uma maneira totalmente distorcida, né? Isso foi o sistema religioso que fez. Vocês vão entender a história disso aí, abençoado. Esse livro é muito importante você ter. Vai ser sempre uma consulta. Você sempre vai consultar esse livro aí para saber algo para despertar nos abençoados, né? Tenho ouvido também muitos relatos aí do que Deus está fazendo, né, na vida dessas pessoas aí que adquiriram o nosso livro. E nós também temos as nossas apostilas, né? O que são as nossas apostilas? Elas são compostas de 10 temas, como estão aí, eu estou mostrando para vocês. Essa daí é a quinta que nós estamos lançando essa semana. Semana que vem vamos ter a sexta e não vamos parar por aí não. Vamos produzir essa fábrica aí tremenda para que os abençoados tenham base, né? Porque é isso que está faltando hoje, a gente ter base, principalmente porque nós somos perguntados pelo sistema religioso e a gente às vezes não tem. Muita gente às vezes me procura no WhatsApp e fala assim: André, poxa, onde está dizendo isso? E aí dentro dessas apostilas tem tudo isso que vocês precisam saber e também deixar um legado para a próxima geração. Essa apostila de número 5, olha, ela tem aquela série de mensagens que eu trouxe sobre o Apocalipse de Pedro, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, né? Então tem a primeira parte, céus e terra queimando, que é um tema, né? O outro foi um dia como 1000, ali quando o Senhor fala um dia como 1000, 1000 como um. Elementos se desfazendo, o que é isso, né? Será que é céus e terra, sol, né? Não existirá mais, e aí? Depois no quarto e último capítulo nós vamos ver a salvação e quando Pedro fala ali sobre o apóstolo Paulo, que ele dizia coisas difíceis de se entender, né, que muitos distorciam. Depois na outra mensagem nós temos não haverá anticristo, né? Depois os poderes do século vindouro. Essa mensagem é tremenda. Essa mensagem aí é pra gente sempre quiser não digo um renovo, né, abençoado, mas a gente volta a lembrar das coisas que o papai Deus, né? Porque muita gente pensa assim: ah, se Jesus veio, e agora? Como é que vai ser? Abençoado, temos muitas coisas a fazer. E essa mensagem mostra o nosso posicionamento hoje em relação à questão do mundo, das mudanças aí que o mundo espera ver, né? Depois tem o sol e a lua escureceram para sempre. Não haverá ressurreição dos mortos. Depois o homem do pecado de Tessalonicenses. E depois eu trago ali a história do dízimo. Se você quiser saber como começou o dízimo, onde começou e onde terminou, eu mostro nessa parte desse tema da apostila. Vocês vão ver que dízimo nunca foi dinheiro. Então está dado aí o recado para vocês, tá bom, abençoado? Só vocês aí me contactarem através do nosso WhatsApp, ou então vai diretamente lá no site que nós criamos, que tá aí aparecendo para vocês. Lá tem um linkzinho que você clica e fala direto comigo no WhatsApp, tá bom? Tá aí.
Tá bom, queridos? Vamos então à mensagem de hoje, a cereja do bolo. Olha, queridos, uma mensagem muito boa. Irmãos, é fato que a Bíblia fala de duas eras, não é verdade? Antigamente, quando nós pertencíamos lá, né, ao sistema religioso, nem isso a gente sabia. A gente só sabia o quê? Que Jesus um dia iria voltar. E o certo é vinda e não volta, porque o sistema fala volta, né? A segunda volta de Jesus. Então, queridos, a Bíblia trata de duas eras, tá? A primeira era, nós podemos discutir aqui o seu começo, tá? Tem pessoas que estudam, né, e veem, não, começou ali em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, quando fala da primeira era com a aliança da lei, quando o povo foi retirado do Egito, quando foi entregue a Moisés. Então, através de alguns estudos, eu, por exemplo, eu tenho certeza que começou na travessia do povo pelo Mar Vermelho a seco, porque ali foi uma passagem emblemática, né? Inclusive, ali foi dado como se fosse o batismo, né? Para aquela nação ali sair daquela posição de escravidão e entrar no novo de Deus. Mas eles passaram ainda o tempo de uma geração de 40 anos no deserto, onde foram purificados, e eu contei já essa história por várias vezes. Então, uns dizem que foi ali quando Deus chamou Abraão, outros afirmam que foi na queda do homem. Enfim, tudo isso é muito discutível, tá legal? Agora, o fim da primeira era e o começo da segunda, da nova era, é um fato. Isso aí é um fato. E é isso que vamos estabelecer nessa mensagem. Falar destas duas eras, falar da primeira e o começo da segunda era. Meus queridos, é por isso que eu falo. Vem para a graça que eu te explico. Vamos então agora ao versículo inicial que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Né? Aqui nos mostra o fim de uma era e a chegada de outra. Vamos ler. Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua vinda e o fim dos tempos? Meus queridos, o texto está nos informando que a vinda de Cristo marca o fim dos tempos da primeira era e o estabelecimento e o início de outra era. E o equívoco é achar que aqueles dias que Jesus vivia e estender 2000 anos, como ainda fosse hoje, nos dias de hoje, para um futuro indeterminado. O fim da primeira era é demais, né, querido? Mas é isso mesmo que o cristianismo tradicional fez. Ele estendeu essa era por mais de 2000 anos. E, pelo visto, meu querido, não tem dias para acontecer. Porque se for depender das catástrofes, né, querido? Todos os anos tem catástrofes. Todos os anos acontecem coisas no mundo, de pessoas partirem, de pessoas chegando. Como nós estamos vendo agora, infelizmente, na Turquia, né? O que está acontecendo lá. Ali, abençoado, é o fim do mundo para aquele povo. Como foi também do povo Yanomami. O fim dos dias chegou para aquele povo ali que morreu muita gente. Hoje já está lá mais ou menos, né? Não está bom. Então, abençoados, isso é muito particular para se achar que a Bíblia fala de um fim do mundo. Tá bom? Então, às vezes, abençoados, ficamos pensando assim: por que a igreja insiste em distorcer o fim dessa era para aqueles dias de Jesus? Por que eles não aceitam isso? Um dos motivos, abençoados, da reforma protestante, eu vou falar da reforma protestante, que houve lá na Idade Média, acho que todos vocês já conhecem, foi justamente ir contra os conceitos e tradicionalismo humano sobre a Bíblia. Então houve um levante chamado uma reforma que as pessoas protestavam, que não aceitavam o que a Igreja Católica Romana estava fazendo. Ela estava colocando a Igreja acima da Bíblia, ou mesmo o poder que a Bíblia tem. Ou seja, o que vale é a tradição humana, o que vale é o que eles acham e pensam. E é até hoje dentro da Igreja Católica Romana. Tanto que os seus concílios foram determinantes para eles assumirem essa postura em relação à Bíblia.
E essa foi a causa da revolta eminente, né, dos protestantes. Porém, com o passar dos tempos, os protestantes também começaram a fazer o quê? Se distanciar do ensino da Bíblia, inventando um monte de história que você está vendo aí acontecer. Por exemplo, quando eles falam naquela doutrina, né, da prosperidade, teologia da prosperidade, quando eles trazem à tona aí o arrebatamento secreto, né, isso começou há pouco tempo atrás, já falei a história, foi através de uma mulher. Então, abençoados, eles estão se distanciando, estão seus cultos de desencapetamento, né? Suas, como eles falam, são 7 semanas, né? Seus cultos de libertação. Então, eles estão se afastando também, como está afastado a Igreja Católica. E esse eu chamo de sistema. Mas voltando ao verso que nós lemos no começo, os discípulos, aqui nesse versículo que nós lemos, não estão perguntando ao Senhor quando ele viria, porque ele já havia avisado no verso anterior. Ué, André, ele avisou. Vamos ver? Mateus capítulo 24, versículo 2, o Senhor avisando quando isso ia acontecer. Está aí, ó, a vinda dele. Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Você sabe por que o cristianismo ele não entende essa passagem? Porque ele não olha para trás. Porque ele não vai lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa mensagem, várias profecias atingindo esse tempo. Quando falam em derrubar templo e não ficar pedra sobre pedra, meu irmão, é tudo para eles. Conforme eu falei, o mundo lá dos turcos acabou. Quantas pessoas estão mortas? Mas não foi um evento global. O mundo lá dos índios de Yanomami acabou. Estão se reconstruindo. Eles lá também na Turquia vão reconstruir. Porque a terra é assim. Ela permanecerá para sempre. Então aqui era o limite de um tempo, de uma era. Esse evento marcaria a segunda vinda, né? Se assim formos pensar, que isso também não tem na Bíblia, a vinda de Alcha, que foi a sua parousia. Então, o sistema gosta de falar segunda vinda, né, abençoado? Isso aí não tem na Bíblia. Então, no verso anterior, os discípulos não perguntam ao Senhor quando será a sua vinda, porque o Senhor já deixou claro. Eles perguntam o sinal. Está aí, ó. Que sinal indicará a sua vinda e o fim dos tempos, ou o fim da era, ou o fim da primeira era? Então, tá claro, abençoado. Eles perguntaram que sinal indicará a sua vinda. Está vendo aí? Logo, se havia uma era saindo, havia outra chegando. Eu tenho uma imagem aqui, que é uma figura que eu separei para vocês, tá? Para que vocês tenham uma ideia melhor. Eu vou colocar para vocês aqui, tá? Essa figura vai dar essa ideia, né? Não sei se vai dar para todos aí verem ou enxergar. Tá aí. Então, para ilustrar isso que nós estamos falando, nós temos aí o seguinte esquema. Onde o primeiro reino começa? Lá no Êxodo, conforme eu falei para vocês, né? Ali está apontando que foi no Monte Sinai. Está valendo. Tá dentro do contexto. Começa no Êxodo. E a sua consumação é anunciada a partir do ministério de Jesus. Quando ele começa a pregar o evangelho do arrependimento para os judeus. E para os gentios, Deus chamou Paulo para pregar o evangelho da reconciliação. Por que reconciliação? Porque os gentios estavam separados. Os gentios não tinham acesso, os judeus tinham. Então, para os judeus era arrependimento. Está entendendo, abençoado? Então, o reino dos céus é anunciado a partir do ministério de João Batista e Jesus. Mas a sua manifestação definitiva deve ser após a vinda dele, a parousia de Jesus, para dar lugar definitivamente a um reino eterno. Por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz o texto lá, olha, e agora que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, confirmou uma aliança eterna. Hello? Uma aliança eterna com seu sangue. Então, abençoados, se houve a ressurreição de Jesus, essa foi a confirmação que ele era o Messias e o seu reino de uma aliança eterna, que é uma referência direta ao profeta Ezequiel. Depois vocês leiam aí o capítulo 34
né, de Ezequiel, nos versos 22 ao verso 25, para que vocês entendam. E sem falar, abençoado, que a aliança aí está eterna. Então, não haverá fim de dias. Para quem aí prega o fim do mundo, tá aí mais uma encarada que a Bíblia dá em você, né? Ezequiel 34, 25. Vamos lá. Vou ler só o versículo 25 da referência que eu passei para vocês. Diz o texto, olha: farei uma aliança de paz com meu povo, e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Olha só. Olha a referência que o Senhor faz. Estes versos, queridos, mostram claramente a saída de uma era e a entrada de outra, muito mais poderosa e numerosa. Tá? Por que que o reino que vivemos hoje é mais numeroso e mais poderoso? Por isso daquela mensagem, né? Os poderes do século vindouro foi dado a nós. Nós temos que entender isto. Sabe por quê, queridos? O reino é mais poderoso e mais numeroso? Porque não é um reino erguido por mãos humanas. O reino é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá em Daniel capítulo 2, dá base para isso que estamos falando. Depois vocês leiam, tá bom? Lá em Daniel diz que haviam 4 reinos, e o 5º reino que iria entrar no mundo e destruir os outros reinos humanos, que seriam eternos. Esse reino, o 5º reino, seria eterno. Agora, para quem prega o fim do mundo, né, que o fim do mundo está chegando, né, os terremotos, as coisas ruins estão acontecendo, está aí mais uma briga feia para vocês discutirem com Ezequiel. Ezequiel não, Daniel. E Daniel repetiu esse versículo aí no capítulo 7, mas ele muda de reino para animais ou fera. Vamos ver. Daniel capítulo 7, versículos 17 e 18. Eu botei para vocês 34, 25 ou não? Se não botei, eu vou botar agora. Tá aí. Ezequiel 34, 25. E vamos prosseguindo agora Daniel, né? Daniel capítulo, não coloquei? Não coloquei Daniel, abençoados, vão me perdoar. E era importante eu ter colocado isso, mas tudo bem, vamos lá. Em Daniel capítulo 17, versículo 18, preste atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Olha o que Daniel fala. Essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo. E eles dominarão até quando? Até quando acontecer um maremoto? Até quando acontecer um tsunami? Até quando acontecer novamente uma pandemia? Não, diz o que o texto? Para todo sempre. Aí está o destaque para a palavra final, que representa o fim dessa era. E eles dominarão para sempre. E agora, meu irmão, como é que fica o fim do mundo aí? Me explica aí. Então, esta nova era iria ter o seu cabeça, que seria quem? O Messias. Veja Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Abençoados. Essas passagens de Miqueias, capítulo 4, depois vocês leiam todo o capítulo, é tremendo. Diz ali: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Por isso que o reino que naqueles dias Jesus estava por vir e que hoje já se faz presente entre nós, é o mais alto de todos. Ele será elevado acima das colinas e povos de todo o mundo irão até lá. Por isso que a palavra diz, foi o apóstolo Paulo que falou que o Senhor é tudo em todos. Porque Ele é o Pai de todos. Veja o texto, né? O texto está dizendo aí que nos últimos dias. E quando se dará os últimos dias, abençoado, dessa era que nós estamos falando lá do Antigo Testamento? Quando o templo viesse abaixo, foi o que Jesus falou. E Jerusalém fosse destruída. Ou seja, a lei saindo de cena e a sua palavra saindo da onde? De Jerusalém. Deus havia abandonado a Jerusalém da terra. Olha o que diz aí no versículo 2 de Miqueias, capítulo 4, abençoado. Que tremendo, olha só. Diz o texto: gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, a sua palavra sairá de Jerusalém. Quando isso aconteceu, meus irmãos? Quando o maior símbolo daquele povo,
daquela nação, daquela legislação, veio abaixo. Era isso que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 2. Aí está a palavra do Senhor através dos seus profetas. Depois vocês leiam todo o capítulo 4 de Miqueias. Então o Messias seria o governante do novo pacto. Seria quem encabeçaria este novo reino. Vamos ver Daniel agora capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse eu botei aqui, tá, abençoado? Esqueci não, tá ali. Diz o texto. E eis que veio com as nuvens do céu, um semelhante a um homem, e lhe foram dados domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino é um que não será destruído. Glória a Deus. Nenhum reino, amados, ou descendência de um único homem tem duração eterna, como os céus e a terra. Mas as várias gerações desaparecerem, os reinos terrenos desmoronam, e outras gerações e reinos tomam seu lugar, mas a do Senhor será para sempre. Por isso que a terra não será destruída também. Então a descendência de Davi só pode permanecer se culminar em uma pessoa que vive para sempre. Quem é? Yahushua. Glória a Deus. Seria culminar no Messias, que vive para sempre, cujo reino não terá fim. Irmãos, esta promessa se refere aos descendentes de Davi, começando com Salomão e culminando em Cristo. Cristo foi o final, Cristo foi a finalidade de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Pacto. Se encerrou em Cristo. Por isso que o reino dele agora é eterno. Não seria mais a descendência na carne. Está ouvindo, abençoado? Não seria mais a descendência não seria mais na carne. Não seria mais a Jerusalém da terra. E sim, as coisas estão no alto, na mente, abençoados. É aí onde acontece a transformação. Por isso que o que Jesus falou em Mateus capítulo 24 foi muito poderoso e atingiu em cheio aquela geração. Por isso que ansiavam que tudo o que estava escrito nas Escrituras se cumprissem naquela geração. Todos os que ouviram Jesus e deram crédito a ele, com certeza ficou ali entusiasmado e ao mesmo tempo amedrontado. Está entendendo, abençoado? Então, pelo que nós estamos vendo nessa mensagem, havia realmente uma era saindo e outra entrando no mundo naqueles dias. E este reino não terá fim. Mais uma vez, encontramos essa afirmação em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao versículo 33. E diz o texto. E agora conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E desde que Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque o reino do céu está próximo, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, essa pregação, queridos, não é uma pregação como nós antes ouvíamos nessas igrejas, né? Não é apenas uma doutrina de justificação pela fé, não é. O evangelho que Cristo está pregando no mundo e que os discípulos depois vieram pregar no primeiro século, é também e principalmente a mensagem que anuncia a vinda do reino messiânico de Deus e proclama que Jesus, Deus, invadiu a cena humana e o mundo para estabelecer seu trono de justiça e misericórdia que não terá fim. E quando isso aconteceu, foi quando Jesus falou, quando o templo viesse abaixo. Irmãos, e quando começa o anúncio desse evangelho, mais fica evidente e o contraste entre o antigo e o novo reino. A era que estava acabando e a era que estava por vir. Jesus veio mostrar essa diferença. Por isso que a missão do Messias, de Yahushua, era essa, era contrastar a era que estava chegando com a era que estava acabando. E isso implica em dizer que a lei e os profetas foram até João Batista. A partir de então, o reino de Deus é anunciado. Agora, a dificuldade de entendimento para muitos é saber quando começou a nova era, o novo e eterno reino de Cristo.
Mas o fato é que começa justamente aqui mesmo, quando Jesus está vivo, queridos. Eu poderia citar aqui para vocês um monte de passagens, né? Como ele citou lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus foi acusado de estar fazendo milagres em nome de Belzebu, não é verdade? E ele diz que o fim daquela era estava próximo, porque aquele reino, o reino da terra, da casa de Jacó, estava partido ao meio, estava dividido. E quando ele afirma que faz pelo Espírito de Deus, ele diz que veio o reino de Deus. Quando ele disse para deixar vir as crianças, porque dos tais é o reino dos céus, isso tudo porque o reino já estava presente. Está entendendo? Quando o último profeta foi silenciado em Israel, começou o reino de Deus a vigorar. E foi acontecendo aos poucos, essa mudança, né? Essa mudança foi acontecendo aos poucos. Né? Quando ele acusa ali os fariseus de serem aqueles que não deixavam ninguém entrar no reino. Jesus não acusou os fariseus? Você não deixa ninguém entrar. Você se põe na porta como juiz. Então, abençoados, são muitas provas de que o reino estava chegando. Estava chegando a era do porvir, estava acabando aquela era. A era mosaica, estava chegando a era do porvir do reino de Deus. Mas como eu disse, abençoado, agora entra a parte mais questionada dos nossos ensinos, que é onde nós vamos apontar que se deu realmente na queda do templo. Mas para não ficar longo demais essa mensagem, eu vou deixar para uma outra parte, tá legal? Essa parte tão importante que para nós é o suprassumo da mensagem, tá? Mas eu só vou fazer a segunda parte novamente se vocês pedirem, tá? Se eu não ler aí mais de 100 comentários, abençoado, eu não vou trazer. Não vou fazer a segunda parte. Eu só vou pensar em trazer a segunda parte quando eu ver 100 comentários aí, vocês querendo saber a segunda parte, que é a mais importante, onde eu vou mostrar que o reino de Deus entrou no mundo no ano 70, na vinda de Jesus. Tá bom? Tá bom, abençoado? Estão combinados assim? E é muito lindo a gente saber isso, tá? Mas deixe nos comentários aí, tá? Se eu devo trazer ou não a segunda parte. Tá bom? Bom, abençoados, então, vimos nesta mensagem que a Bíblia fala sim de duas eras. E no tempo de Jesus, uma estava acabando e outra estava chegando. E ele disse que o templo seria derrubado. E nessa época se deu ali, tudo aconteceu até naquela época, causando ali um pavor nos judeus, naqueles que acreditavam que Jesus era o Messias de Israel. E isso passou a ser um quê? Um divisor de águas na nação. Depois nós fomos para o Antigo Testamento ver onde começou a velha era, a velha aliança, e marcamos o seu período. E vimos isto através de várias passagens. Agora, na segunda parte, vamos ver quando de fato aquela era acabou e entrou definitivamente o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino do Messias, que é a mesma coisa. Tá bom, queridos? E que diz ali a palavra que seria para sempre, contrariando aí as pessoas que creem que o mundo irá acabar. Isso você tem que tirar da cabeça, mesmo, porque isso faz muito mal, tá? Então, abençoado, na terça-feira que vem, eu vou estar lançando a apostila número 6, tá bom? Nós vamos trazer muita coisa sobre a questão diabo, tá? Vai ser uma apostila muito boa. Questão do diabo e demônio. Nós vamos mostrar na Bíblia que isso, o diabo é um adjetivo, tá bom? E demônios são pensamentos. Nunca foi espírito. Essa é a proposta da nossa sexta apostila. Tá bom, queridos? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos, né, pela audiência aí. E não se esqueça de dizer se você quer ou não a segunda parte desse simples estudo, mas para nós que professamos a vinda de Cristo consumada, é de suma importância saber. Tá bom? Graça e paz aí. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.